E aí, gurizada nerd, como vocês estão? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje é sobre um tema bastante conhecido no mundo nerd: antagonista, vilão e anti-herói. Qual a diferença de cada um desses? Nesse vídeo eu vou explicar de forma resumida o conceito de cada um. Começando com o anti-herói. Quem nunca gostou de torcer por um anti-herói? Com uma moralidade não muito bem definida, ele cativa apesar dos seus deslizes, ele prova que é possível torcer por aquele personagem de caráter duvidoso. Anti-herói é o termo que designa o protagonista que não possui as virtudes tradicionais atribuídas aos heróis. Às vezes eles praticam atos questionáveis, contudo algumas vezes é difícil traçar a linha que separa o anti-herói do vilão. No entanto, nota-se que o anti-herói, diferente do vilão, costuma obter aprovação, seja através do seu carisma, seja por meio de seus objetivos, muitas vezes justos ou ao menos compreensíveis. A malandragem, por exemplo, é uma ferramenta típica de um anti-herói. Como alguns exemplos de herói, a gente tem o John Constantine da DC, ele é o anti-herói mais famoso da DC, ele sempre é visto com os heróis como Zatanna e lutando contra ameaças no grupo da Liga da Justiça Sombria. Ele não se considera um herói e não gosta de ser considerado um. Já na Marvel, um exemplo de anti-herói é o Venom. Apesar de ter surgido como um vilão do Homem-Aranha, o Venom conseguiu ganhar popularidade entre os fãs e aos poucos foi se tornando um anti-herói, ganhando sua própria galeria de vilões e até mesmo uma revista solo. Outro personagem que dispensa apresentações como anti-herói é o Justiceiro. Diferente de diversos grandes heróis dos quadrinhos, o Justiceiro não dá uma segunda chance para bandidos, sejam eles grandes chefes criminosos ou pequenos batedores de carteira. Frank Castle passa por cima de qualquer um que fique no caminho da justiça. E esse é um dos personagens mais amados quando o assunto é anti-herói. E é claro, existem vários outros anti-heróis, o Deadpool, o Wolverine, o Lobo da DC. Antagonista. O antagonista ele é basicamente o oposto do protagonista. É aquele que se coloca no caminho do nosso herói, criando obstáculos e complicações. Ele pode ser um vilão clássico, com bigode retorcido e risada maligna, mas nem sempre é assim. O antagonista pode ser um colega de trabalho invejoso, um político corrupto, ou até mesmo uma força da natureza, como uma doença ou uma tempestade. Ele pode ter uma variedade de motivações e características e nem sempre ele é vilão, entre aspas, no sentido estrito da palavra. Ele pode ser um personagem com motivações compreensíveis ou até mesmo simpáticas, mas que entra em conflito direto com o protagonista da história, gerando uma dinâmica interessante e complexa na história. Exemplos de antagonista, eu vou citar o Lobo do Gato de Botas 2, conhecido como a Morte. A Morte é um indivíduo astuto e sinistro, cujo único propósito é levar as almas dos falecidos. Embora ele espere nas sombras que as pessoas morram naturalmente, se alguém o irritar ou ofender o suficiente, ele se manifestará fisicamente para tentar tirar suas vidas à força. Outro exemplo na ficção é o Saruman, do Senhor dos Anéis. Ele odiava Gandalf porque ele amava e era amado por outros, que ele mesmo, Saruman, não era. E por último, o vilão. Ele é movido por intenções malvadas e geralmente causa sofrimento aos outros. O vilão clássico é aquele que se diverte com o sofrimento alheio e não tem nenhum senso de moral. Mas nem todos os vilões são assim. Alguns podem ter motivações complexas e até mesmo justificáveis, pelo menos no ponto de vista dele, né? Exemplos de vilões. Começando com o Coringa, que é um clássico de vilão, um criminoso psicopata do Batman que deseja espalhar o caos em Gotham City. Outro exemplo é o Lord Voldemort, um bruxo das trevas do universo de Harry Potter que recrutou os Comensais da Morte. O Darth Vader, pra mim, ele é o melhor exemplo de vilão. Sou muito fã de como foi feito o Darth Vader, um ex-Jedi que se tornou um líder do Império Galáctico na saga Star Wars, com vários motivos e acontecimentos na trajetória de Anakin Skywalker e que fez ele se tornar o Darth Vader e ser amado pela cultura pop e nerd até hoje como um dos vilões mais fodas da ficção. E também o Sauron, ele apenas queria poder e dominação, tornando-se totalmente malicioso e cruel como Morgoth. Sauron também é um excelente exemplo de vilão. E essa é a diferença entre antagonista, vilão e anti-herói. Espero que eu tenha explicado resumidamente bem para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Que a força esteja com vocês. Até a próxima. Falou!